Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo entendendo a vontade de Deus. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, vou ler do versículo 15 ao 17. Dizem assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. 14 de abril de 2025. Desejo a todos uma ótima semana. Pai Santo, Deus Eterno, no nome de Jesus, que estou aqui em oração, te apresento todos os ouvintes, a família de todos, cada inscrito retribui a nossa missão, a minha família, enfim. Dá vitória, Senhor, ao teu povo e às pessoas que não são salvas, que elas possam compreender o teu plano de salvação para as suas almas. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo assim, repetindo, entendendo a vontade de Deus. Eu quero, assim, me transportar para a criação do homem. Deus, quando fez o homem, Adão, o primeiro homem, posteriormente ali ele fez também a mulher, e Deus deixou o homem livre para escolher. Deus não fez robôs, Deus não fez escravos para só cumprir o que ele determinava, mas deixou o homem livre para escolher. Mostrou os dois caminhos, em outras palavras. O caminho da vida e o caminho da morte. Foi isso que ele quis dizer lá, que no dia que o homem desobedecesse, certamente ele ia morrer. Tanto espiritualmente, como seus dias físicos também seriam limitados. Aí eu acredito que, por conta desse privilégio que o homem teve de fazer suas escolhas, o diabo percebeu isso. Disse, eu vou investir nisso aí. Eu vou contar uma história mentirosa, porque a gente sabe que o diabo é o pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. Então ele colocou no coração dele assim, é uma conjectura minha, vou convencer esse casal, aí eu vou conversar logo para a mulher. E eu vou tentar persuadi-los, ambos, a mulher e o homem, a exatamente fazer o oposto daquilo que Deus havia determinado. Já que o homem pode escolher a sua vontade. Entendeu agora porque eu dei esse tema hoje? Entendendo a vontade de Deus. Se Adão entendesse qual seria ali a vontade de Deus, até hoje Adão estaria conosco. Sabia disso? Adão não ia provar morte, não ia provar dor, sofrimento, não precisava trabalhar. Vê que privilégio? Só ia cuidar, governar o jardim, essa terra. Mas, quando o diabo já lançou a semente no coração da mulher e, consequentemente, a convenceu, ela disse, mesmo eu posso fazer isso, Eu sei que Deus tem a vontade dele, o meu pensamento, gente? O Criador tem a vontade dele, mas eu tenho a minha vontade, ele me deixou livre para ter vontade. Então, a minha vontade vai prevalecer sobre a vontade de Deus. E isso é um perigo, tá, gente? Eu estou falando isso agora, está vindo pelo Espírito Santo essa mensagem, mas serve para nós, para mim,
que nunca deva eu fazer isso, ou seja, colocar a minha vontade em primeiro lugar, ao invés de colocar a vontade de Deus, que o Senhor dizer, assim a gente pode dizer assim, como diz a Bíblia, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se Deus, né, me dá a oportunidade, eu farei isso ou aquilo, né? Mas aí Eva e Adão fizeram a vontade deles próprios. Consequência, todo mundo já sabe. Então aqui o apóstolo Paulo, quando ele está orientando a igreja em Éfeso, a igreja que compunha ali os irmãos na igreja que ele escreve aos Efésios, na cidade de Éfeso, aí a gente observa que Paulo está aqui falando sobre a gente viver, caminhar nessa vida em sabedoria. Porque não é fácil, gente, viver num mundo tão hostil, tão violento, tão traiçoeiro, com pessoas, principalmente nos dias atuais, que não merecem confiança nossa e que às vezes nós somos até induzidos ao erro por conta de toda a atmosfera que predomina o mundo, a atmosfera do mal, do engano, da mentira. Aí Paulo orientando aos irmãos ali na igreja de Éfeso, e hoje serve para nós também, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, andar de uma forma que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, andar com prudência. Aí ele fala, não como nécios. Nécios são pessoas tolas, né? São pessoas ignorantes, arrogantes. Aí ele diz, mas como sábios, tendo sabedoria, gente, para viver. Tem gente que se diz cristão, mas a falta de sabedoria, a falta de prudência, até mesmo dentro da sua própria casa, na vizinhança também, na rua onde mora, ele realmente demonstra, essa pessoa, né? Ele ou ela demonstram ser pessoas que não são originalmente cristãs. Não tem prudência, né? No estilo de vida, que quando Paulo fala que ser prudente como andais, é como você vive, como eu vivo. Aí ele diz, remindo o tempo, aproveitando o tempo, selecionando e, sabe, usando a melhor parte do tempo da sua vida para fazer essas coisas, coisas boas, andar com prudência. Aí ele diz, porquanto os dias são maus. Naqueles dias de Paulo já era mau, hein? O dia. E hoje, os dias continuam sendo, sabe, eu acho que centenas e centenas de vezes muito mais maus do que aqueles dias de Paulo. Aí ele fala, por isso não sejamos insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu quero concluir perguntando para mim, Gessé, você, em alguma ocasião na sua vida, e isso vale para os senhores que estão me ouvindo também, tá? Gessé, você já se queixou de alguma coisa que você dizia, poxa vida, por que Deus permitiu isso? Se eu não fosse assim, se isso não tivesse acontecido, né? A gente, na nossa limitação de compreender as coisas, a gente, Deus, se fosse assim, se fosse diferente, se fosse segundo a minha vontade. Então eu pergunto para mim mesmo, e você, a senhora, o senhor, perguntem para vocês próprios. Eu entendo qual é a vontade de Deus, a vontade do Senhor, tanto na minha vida como na vida de todos. A gente sabe que a vontade de Deus, a vontade primária de Deus, é que nenhuma alma se perca. Mas quando a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vê no curso da história vários exemplos, né? Quando o povo dele escolhido, o povo de Israel,
se esquecia dele, da graça de Deus, do poder de Deus, né? Não da graça que a gente conhece hoje nessa dispensação, mas da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. O povo se esquecia. Aí Deus permitia uma situação de aperto para a nação, para assim o povo, né, acordar, se arrepender dos seus pecados, das suas fraquezas e voltar novamente a servir ao Senhor, deixando Deus fazer a sua vontade na vida do povo. É assim hoje também. Às vezes eu fico pensando, tem coisas que a gente vê que está acontecendo em nossa volta, ou em outros países, ou até no nosso próprio país, e a gente diz, mas por que Deus não intervém, né? Mas essa é a vontade de Deus. Ele quer que a gente nos aperfeiçoemos nele, sejamos perfeitos nele, santos. E nesses últimos dias, que são tratados também como dias maus, Paulo fala, e é verdade, ele quer purificar a sua igreja. A igreja como se fosse, um exemplo para você entender, uma barra de ouro que está sendo agora aprovada no fogo, né? Lapidada, para depois brilhar e valer muito. Assim é a igreja. O sofrimento é o fogo, é a lapidação dessa pedra chamada ouro, que é o bem mais valioso que o Senhor Deus, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo tem aqui nessa terra. É a igreja, é a noiva, por isso que não vai ficar aqui. E para poder sair daqui, o Senhor tem que permitir algumas coisas, mesmo contrariando o que Ele gostaria de dar para cada um de nós, mas por conta dos nossos próprios erros, aí Ele permite. Ele não é que Ele está concedendo, Ele está mandando, Ele está castigando, Ele permite. Porque a escolha foi nossa. A vontade foi de Adão e Eva. A vontade foi de Jessé. Que possamos fazer tão somente a vontade de Deus. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.